Idosa era espancada todos os dias pela sua filha alcoólatra. Até que seu cachorro Caramelo fez isso. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você já se sentiu invisível? Já teve a sensação de que as pessoas à sua volta não te veem, não te escutam, ou até mesmo não se importam? E se essa dor, esse sofrimento, fosse uma dor silenciosa, que você só sente no fundo da alma? Para Maria, essa era a realidade todos os dias, mas o que ela não sabia é que, em breve, ela encontraria uma maneira de romper esse ciclo de dor que parecia eterno. Maria, uma mulher de 68 anos, passava os seus dias em silêncio. Todos os dias, ela acordava cedo, preparava o café e se preparava para enfrentar o que fosse acontecer. Sabia que sua filha Carla, uma mulher de 45 anos, chegaria em casa embriagada, pronta para mais uma explosão de raiva. Carla estava presa ao vício do álcool, e isso a transformava em uma pessoa completamente diferente. Cada gole de cachaça, cada garrafa vazia deixada no chão, distanciava ainda mais a relação entre mãe e filha. A raiva, o desespero e o ressentimento tomavam conta de Carla, e Maria, com a paciência de uma mãe que nunca deixa de acreditar, tentava, todos os dias, entender o que acontecia com a filha que ela tanto amava. Durante anos, Maria foi calada, engolindo a dor das agressões físicas e verbais. Os gritos de Carla ecoavam pela casa como trovões, e Maria, com seu coração partido, sabia que tudo o que ela mais desejava era poder mudar aquela situação, mas não sabia como. A cada dia, as palavras de Carla se tornavam mais cruéis, e Maria, sem forças para reagir, se entregava à impotência. Às vezes, se perguntava: eu ainda sou mãe dela? O que fiz de errado? Mas não tinha respostas. Sentia-se completamente perdida em um mar de sofrimento e silêncio. Carla, por outro lado, parecia estar em um caminho sem volta. O vício não era apenas uma fuga do sofrimento, mas uma verdadeira prisão. Carla estava longe da mulher que Maria viu crescer. O álcool havia se tornado o único amigo de Carla, e a raiva era o único sentimento que ela sabia expressar. Não importava o que sua mãe fizesse para ajudá-la, Carla se afastava ainda mais. Todas as tardes, Maria sabia exatamente o que viria. Carla chegaria embriagada, e o cenário se repetiria, e a raiva de sua filha explodia, e Maria tentava se proteger da violência de palavras e de gestos. A cada insulto, Maria se sentia mais pequena, mais insignificante. Tentava falar, mas as palavras se perdiam. Ela sabia que, se respondesse, a situação só pioraria. Eu sou sua mãe. Eu te amo, filha, pensava, mas isso já não parecia ter mais valor para Carla. Foi então, que, após mais um desses dias de sofrimento, Maria decidiu sair de casa, como fazia todas as manhãs, para dar uma volta no bairro. Ela precisava de um pouco de paz, e talvez o ar fresco da manhã ajudasse a aliviar sua dor. Foi nesse momento, que algo inesperado aconteceu. Maria encontrou um cachorro. Ele estava sujo, com os pelos emaranhados e uma expressão triste, quase perdida. Mas, de alguma forma, o olhar daquele cachorro trouxe algo que Maria não sentia há muito tempo: esperança. O cachorro a observava com um olhar profundo, como se soubesse exatamente o que ela estava passando. Ele era um vira-lata, com um tom de pelagem dourado, quase como o caramelo que ela tanto gostava de preparar para sua filha quando pequena. Caramelo, foi o nome que Maria lhe deu, sem pensar duas vezes. Era o nome perfeito para aquele cachorro que parecia tão simples, mas tão especial. Ela o levou para casa, sem saber que aquele gesto de bondade traria mais do que um simples animal de estimação. Ela não sabia que aquele cachorro se tornaria o ponto de virada em sua vida, o herói improvável que ela tanto precisava. Nos primeiros dias, Caramelo foi silencioso, observando tudo ao seu redor com seus olhos atentos e gentis. Ele parecia entender que Maria não estava bem, e sua presença silenciosa trouxe uma sensação de paz. Maria, que estava acostumada a ouvir gritos e palavras agressivas, agora se via imersa em um silêncio confortável, preenchido apenas pelo som suave dos passos de Caramelo. Mas, enquanto isso, a situação em casa piorava. Carla chegava cada vez mais tarde, mais agressiva, e Maria sabia que o pior estava por vir.
No entanto, naquele dia, quando Carla chegou em casa, algo estava diferente. Caramelo, que até então havia sido uma presença discreta, se posicionou entre Maria e Carla. Quando Carla, já alterada, tentou avançar para a mãe, Caramelo não se moveu. Ele ficou ali, firme e protetor, rosnando com uma força inesperada para um cachorro de rua. Carla, surpresa pela reação do cachorro, parou por um momento. O olhar de Caramelo foi tão intenso que, por um segundo, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, um estalo de consciência. Ela olhou para Maria, viu o sofrimento estampado no rosto da mãe e, em um impulso, as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. A raiva, que sempre esteve tão presente, foi substituída por um sentimento de arrependimento. Pela primeira vez em anos, Carla se deu conta do que estava fazendo. A presença de Caramelo, com sua lealdade incondicional, parecia ter tocado um ponto sensível no coração de Carla. E assim, aquela noite se transformou. Maria não precisou mais falar. Caramelo, com sua atitude protetora, fez o que nenhuma palavra poderia fazer, dele salvou sua mãe de mais uma noite de sofrimento. A partir daquele momento, a vida de Maria começaria a mudar, e Caramelo, o cachorro de rua, se tornaria não só o herói da história, mas a chave para uma transformação que Maria jamais imaginou ser possível. O que aconteceu naquela noite parecia ter sido um milagre. O que Carla sentiu, naquele momento, ao olhar para o rosto de sua mãe, não era apenas arrependimento. Era algo mais profundo. Algo que ela não sentia há muito tempo, um remorso sincero. Ela sentiu o peso de tudo o que fez, mas, ao mesmo tempo, algo a impedia de agir de forma impulsiva, como sempre fazia. Talvez tenha sido o olhar penetrante de Caramelo, o cachorro de rua que agora fazia parte de sua vida. Talvez tenha sido a sua própria solidão que finalmente se fez presente de uma maneira que ela não podia ignorar. Naquela noite, Carla ficou em silêncio. Não gritou. Não insultou. Ela apenas se afastou. Algo dentro dela parecia ter mudado. E, ao ver sua filha se afastando sem mais uma palavra agressiva, Maria não sabia se deveria sentir alívio ou ainda desconfiar do que estava acontecendo. Mas, um fato era claro, algo, ou melhor, alguém, havia trazido uma nova dinâmica para aquela casa. Nos dias seguintes, a casa, que antes era dominada pelo caos e pela violência verbal, começou a experimentar algo novo, um silêncio estranho, mas carregado de possibilidades. Maria não sabia o que fazer com essa mudança. Ela não estava acostumada a ter paz. A agressão de Carla era um ciclo tão constante que, sem ela, Maria se sentia desorientada. Caramelo, no entanto, parecia perceber isso. Sempre que Maria se perdia em seus pensamentos, o cachorro se aproximava e, com seu olhar atento e constante, trazia uma sensação de segurança. Carla, por sua vez, não sabia como reagir. Durante anos, o álcool tinha sido seu único refúgio, e agora, ela não sabia mais como lidar com a realidade sem ele. A presença de Caramelo não foi apenas reconfortante para Maria, mas também foi uma espécie de desafio para Carla. O cachorro, com seu comportamento calmo e amigável, parecia representar algo que Carla havia perdido, a capacidade de confiar, de ser amada sem cobranças. Caramelo, com seus olhos grandes e afetuosos, oferecia um tipo de amor incondicional que Carla já não acreditava mais existir. No início, Carla tentou ignorar o cachorro. Afinal, ela já tinha seus próprios problemas para lidar. Mas, conforme os dias passavam, ela começou a perceber algo curioso. Caramelo a observava com um olhar tão fixo que, por mais que tentasse se afastar, o cachorro estava sempre lá, esperando pacientemente por uma chance de se aproximar. E foi em um desses momentos, quando Carla estava sentada no sofá, com a cabeça baixa e a expressão derrotada, que Caramelo deu o primeiro passo em direção a ela. Ele se aproximou lentamente, sem pressa, e ficou ali, diante de Carla, com a cabeça inclinada, esperando que ela ouvisse. Carla olhou para ele e, por um breve instante, sentiu algo que ela não sentia há muito tempo, um pouco de carinho. Talvez fosse a maneira como ele estava ali, simples e despretensioso, oferecendo sua companhia sem nada exigir em troca. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou a cabeça do cachorro. Caramelo, com seu olhar sereno, parecia entender.
Era como se ele dissesse: estou aqui, e você não precisa mais lutar sozinha. A sensação foi única. Carla não sabia o que estava acontecendo, mas, naquele momento, ela sentiu uma conexão. Algo dentro dela despertou, algo que ela pensava ter perdido para sempre. O amor genuíno. O tipo de amor que não vem com promessas quebradas, com palavras vazias, mas com a simples presença de alguém disposto a te acompanhar, sem julgamentos. Nos dias seguintes, a dinâmica na casa foi mudando aos poucos. Maria, que sempre teve medo da reação de Carla, começou a perceber que sua filha estava mais quieta, mais introspectiva. Ela não sabia o que pensar, mas sentiu uma esperança renovada, algo que não sentia havia muito tempo. Caramelo, com sua presença tranquila e acolhedora, parecia ser o elo que faltava para restaurar um pouco da paz em sua vida. Mas Carla ainda não sabia como lidar com tudo isso. Ela estava tão perdida em seu vício, que não conseguia visualizar um caminho sem ele. O álcool ainda chamava, a tentação ainda estava ali, mas agora havia algo mais importante, a lembrança do carinho de Caramelo. Sempre que ela pensava em beber, algo a fazia parar. Era o olhar de Caramelo, a maneira como ele a observava com uma paciência silenciosa, esperando por ela, sem pressa, sem julgamentos. Maria, por sua vez, estava mais confusa do que nunca. Ela sabia que algo havia mudado, mas não entendia bem o que. Carla ainda estava distante, ainda parecia afastada do mundo. Mas, por um momento, Maria acreditou que, talvez, a situação pudesse melhorar. E tudo por causa daquele cachorro. Como poderia um simples cachorro de rua fazer tanta diferença? Como ele havia conseguido trazer um pouco de luz àquela casa que estava cheia de sombras? Caramelo continuava sua missão, uma missão silenciosa de resgatar o que estava perdido. Não precisava fazer nada grandioso, não precisava de palavras. Ele apenas estava lá. Ele ficou perto de Maria sempre que ela estava triste, e, quando Carla começava a se afastar, ele se aproximava, com seus olhos tranquilos, oferecendo a ela o conforto que ela nunca soubera que precisava. E foi em um desses dias, quando Carla finalmente se permitiu olhar para sua mãe e para o cachorro, que ela tomou uma decisão. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, ela sentiu que tinha algo por que lutar. Talvez fosse o amor de Maria, talvez fosse o olhar de Caramelo, mas ela sabia que precisava dar um passo, um único passo, para mudar sua vida. Ela olhou para Caramelo, com um pequeno sorriso nos lábios. Não era um sorriso de felicidade, mas de esperança. Esperança de que ela ainda poderia encontrar um caminho diferente. E, pela primeira vez em muito tempo, Carla acreditou que a mudança não estava fora de seu alcance. Os dias passaram lentamente, mas algo estava mudando. Carla, a filha de Maria, nunca pensou que fosse chegar a esse ponto. Durante tantos anos, ela tinha sido consumida pela raiva, pelo álcool e por uma sensação de vazio que não conseguia preencher. Mas, ao olhar para Caramelo, com seus olhos tranquilos e cheio de paciência, algo dentro dela começou a ceder. Era como se o cachorro tivesse uma chave para o coração dela, uma chave que estava trancada há muito tempo. Maria, embora ainda sobrecarregada com o passado doloroso, sentia uma leveza que não sentia há anos. Sua filha, Carla, estava diferente. Não de imediato, mas as pequenas mudanças não podiam ser ignoradas. Ela não havia mais gritado. Não havia mais se isolado. E, mais importante ainda, ela começava a olhar para a mãe de maneira diferente. O relacionamento entre elas, embora ainda tenso, tinha um novo começo. A presença de Caramelo estava fazendo o impossível parecer possível. No entanto, como sempre acontece, o caminho para a recuperação é cheio de obstáculos. Para Carla, o maior obstáculo não era sua mãe, mas sim o seu próprio vício. O álcool, que sempre foi um refúgio, agora era um inimigo invisível, sempre à espreita, esperando uma brecha para voltar a dominá-la. Carla sabia que, se quisesse mudar, teria que enfrentar algo muito mais profundo, sua dor interna, sua incapacidade de perdoar a si mesma, seu próprio vazio. Maria sabia disso, e o medo se misturava com a esperança em seu coração.
Ela sabia que Caramelo não era cura milagrosa, mas ele era um passo, um alicerce que poderia apoiar Carla durante sua difícil jornada. No entanto, o maior desafio ainda estava por vir. Carla precisaria confrontar seu passado, entender suas falhas e, finalmente, encarar a si mesma. Uma tarde, quando o sol se punha no horizonte, Maria encontrou Carla na varanda, sozinha. Caramelo estava deitado aos seus pés, como sempre, em total quietude, como se estivesse esperando o momento certo para intervir. "Você está bem, filha?" Maria perguntou, sentindo o peso da pergunta no ar. Era um daqueles momentos em que o silêncio parecia ser mais eloquente que as palavras. Carla olhou para ela, e, por um instante, seus olhos se encontraram. Não havia mais raiva nos olhos dela, mas ainda havia tristeza. "Não sei, mãe", Carla respondeu com a voz baixa, quase como se temesse que suas palavras quebrassem o momento. E não sei por onde começar. Sinto que estou afundando, mas não sei como sair de onde estou. O álcool e a raiva e tudo, e isso sempre foi meu refúgio, mas eu sinto que já não consigo mais me esconder." Maria se aproximou dela, sentando-se ao seu lado. A tensão no ar era palpável. Maria estendeu a mão e a colocou suavemente sobre a de sua filha. "Eu sei, filha. Eu sei que tem sido difícil. Mas você não está sozinha. Caramelo está aqui. E eu também estou." O olhar de Carla se suavizou um pouco, mas ela ainda parecia perdida. O passado, as lembranças das brigas e do caos, estavam à sua frente, como fantasmas que nunca a deixavam em paz. Ela sabia que sua mãe a amava, mas, por tanto tempo, sentiu que não merecia esse amor. O vício a afastava de tudo o que era bom, e ela se via em um ciclo de autossabotagem. "Eu tentei tantas vezes, mãe. Tantas vezes e sempre acabo voltando para o mesmo lugar." Maria suspirou, sentindo o peso das palavras de Carla. Ela sabia o quanto aquilo a machucava. Por muito tempo, ela também acreditou que Carla nunca conseguiria mudar. Ela mesma se culpava, sentindo que falhou como mãe. Mas agora, com Caramelo ali, algo estava diferente. Maria sabia que a transformação não viria do dia para a noite, mas acreditava que, com paciência e amor, tudo poderia ser possível. Caramelo, que estava quieto ao lado delas, levantou-se de repente e foi até Carla. Ele olhou diretamente para ela com seus olhos grandes, e sem dizer uma palavra, encostou a cabeça de maneira afetuosa nas pernas de Carla. O simples gesto tocou profundamente Carla, e ela sentiu algo em seu peito, como se uma parede estivesse começando a rachar. Ela olhou para o cachorro, sentindo uma onda de emoções que ela não conseguia controlar. "Ele não te julga, filha", disse Maria, com a voz suavemente emocionada. "Ele está aqui para te ajudar. E eu também estou. Não precisamos fazer tudo de uma vez. Podemos ir passo a passo." Carla olhou para sua mãe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma verdade diferente dentro de si. Ela não estava sozinha. Havia alguém ali que a amava, mesmo quando ela mesma não conseguia se amar. O amor incondicional de Caramelo era uma lembrança constante de que ela poderia, sim, tentar novamente. Mesmo quando o mundo parecia esmagador, o cachorro estava ali, oferecendo sua amizade sem pedir nada em troca. Ele não precisava de explicações ou promessas. Ele estava ali porque, para ele, o amor era simples e puro. Aquela noite, Carla tomou uma decisão. Ela não sabia exatamente o que faria a seguir, mas estava determinada a tentar. Ela sabia que tinha muito a enfrentar, mas algo em seu coração estava mais leve. O caminho à frente ainda seria difícil, e o vício não seria fácil de abandonar, mas, pela primeira vez em muitos anos, ela sentia que havia uma razão para seguir em frente. E essa razão se chamava Caramelo. Naquela noite, enquanto Caramelo se deitava aos pés de Carla, Maria olhou para as duas, com um sorriso triste e esperançoso no rosto. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas acreditava que, com Caramelo, sua filha poderia finalmente começar a se curar. O cachorro de rua, simples e silencioso, tinha se tornado um pilar de força, e Maria não poderia estar mais grata. Os dias estavam mais calmos, mas Carla sentia uma tempestade interna que nunca parecia cessar.
Desde aquela noite em que, pela primeira vez, olhou para sua mãe sem raiva, ela tentava encontrar um equilíbrio. Mas a batalha dentro de si era imensa. A luta contra o vício não era uma guerra fácil. E o álcool, que sempre foi sua fuga, agora parecia um inimigo invisível, rondando cada esquina de sua vida. Cada passo que ela dava parecia ser acompanhado por uma força maior, um peso que a arrastava de volta para os mesmos erros. No entanto, Caramelo estava ali. Ele não falava, não exigia explicações, mas sua presença era inegavelmente confortante. Ele parecia entender tudo, mesmo sem palavras. Ele estava ali para lembrá-la de que, apesar das dificuldades, ela não estava sozinha. A cada vez que Carla se sentava em silêncio, com a mente cheia de pensamentos turbulentos, Caramelo se aproximava e deitava ao seu lado, como se dissesse: está tudo bem. Estamos juntos nisso. Maria, por outro lado, continuava observando sua filha com uma mistura de preocupação e esperança. Ela sabia que a jornada de Carla seria longa e difícil, mas algo dentro dela acreditava que a presença de Caramelo estava fazendo toda a diferença. O cachorro havia se tornado uma âncora, uma espécie de refúgio emocional para Carla, algo que ela nunca soubera precisar. E, para Maria, ver a filha se aproximar de Caramelo cada vez mais era um sinal de que ela ainda tinha forças para mudar. Mas, como acontece com qualquer processo de cura, a caminhada estava longe de ser linear. Houve momentos em que Carla cedeu à tentação. Ela havia se afastado por alguns dias, se isolando no quarto, distante de todos. Maria sentiu o peso dessa ausência, mas sabia que, para Carla, esses momentos de recaída eram uma parte do processo. O vício não desaparecia da noite para o dia, e Maria não sabia como ajudar sem forçar. Foi em uma dessas tardes, quando Carla estava em um dos seus piores momentos, que a presença de Caramelo teve o efeito mais profundo. Ela estava em casa, trancada em seu quarto, como de costume, e o álcool estava ali, à sua frente. A tentação era forte, como um abraço gelado que a envolvia, puxando-a para um lugar escuro e familiar. Mas, no momento em que Carla pensou em ceder, uma batida suave na porta a fez parar. Era Caramelo. Ele entrou devagar, como sempre, com os olhos fixos nela, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Ele caminhou até ela e se deitou ao seu lado. Carla olhou para ele, e, por um momento, o mundo à sua volta desapareceu. A visão do cachorro, tão tranquilo e sereno, fez com que sua mente se acalmasse. Eu não sei o que fazer, Caramelo, disse Carla em voz baixa, quase como um sussurro. Eu não consigo fazer isso sozinha. O álcool me chama, e eu não sei como resistir. Caramelo, como se entendesse as palavras, olhou fixamente para ela, e Carla sentiu uma onda de conforto. Sem saber explicar, ela se sentiu em paz por um breve momento. Ela tocou a cabeça de Caramelo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O cachorro não julgava, ele simplesmente estava ali, oferecendo sua companhia silenciosa. A presença dele foi o suficiente para fazê-la repensar a decisão que estava prestes a tomar. Ela não sabia se conseguiria vencer o vício, mas naquele momento, ela sentiu que não precisava fazer isso sozinha. A sensação de estar amparada por alguém, mesmo que fosse apenas um cachorro de rua, foi mais poderosa do que qualquer palavra ou promessa. Caramelo não precisava falar, porque ele transmitia tudo o que Carla precisava sentir: aceitação, calma e, acima de tudo, amor incondicional. Maria, ouvindo o som da conversa silenciosa entre sua filha e o cachorro, se aproximou da porta do quarto. Ela sabia que sua filha estava em um momento decisivo, mas não queria pressioná-la. Ela sabia que Carla precisava de espaço para tomar suas próprias decisões, mas a ansiedade em seu coração era imensa. Ao olhar para a cena silenciosa entre Carla e Caramelo, Maria se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, otimista. Talvez, apenas talvez, o processo de cura estivesse finalmente começando. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o caminho seria longo e que o perigo do vício nunca desapareceriam tão facilmente. Carla, depois daquele momento, tomou uma decisão difícil, mas importante. Ela se levantou e colocou o álcool de volta na prateleira. Não era uma vitória definitiva, mas foi uma vitória. Ela sabia que ainda tinha muito a percorrer,
mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia um pouco mais forte. Caramelo estava ali, e com ele, ela sentia que podia tentar de novo. No dia seguinte, Carla acordou com uma sensação diferente. Ela sentiu a necessidade de caminhar, de fazer algo que a distraísse de seus pensamentos mais sombrios. Caramelo a acompanhou, como sempre. Juntos, eles caminharam pelas ruas tranquilas do bairro. O cachorro parecia saber exatamente para onde ir, e Carla, com seus passos hesitantes, foi seguindo-o. Eles passaram por pessoas que os cumprimentaram com um sorriso, e Carla se sentiu, pela primeira vez, uma parte do mundo novamente. Enquanto caminhavam, ela começou a perceber que, por mais que a jornada fosse difícil, ela não precisava se desesperar. O passado de Carla estava cheio de erros e arrependimentos, mas ela sabia que o presente era o único lugar onde ela poderia agir. Com Caramelo ao seu lado, ela tinha uma chance de começar de novo. E, mais importante, ela sabia que não estava mais sozinha. Os dias passaram lentamente, mas Carla começou a perceber que havia uma batalha invisível acontecendo dentro dela. Depois daquela tarde em que quase cedeu ao álcool, ela sentiu uma espécie de clareza que não conseguia explicar. Cada passo, cada gesto de Caramelo, parecia ser um lembrete de que ela tinha algo por que lutar. Mas as recaídas não eram fáceis de superar, e a tentação, como uma sombra silenciosa, ainda estava à espreita, esperando pelo momento de fraqueza. Caramelo, por outro lado, não exigia nada. Ele estava sempre ali, com seus olhos suaves e tranquilos, como se soubesse exatamente o que ela precisava, mesmo quando ela mesma não sabia. Ele não se afastava, não ficava impaciente. Ele simplesmente estava ali, esperando, oferecendo sua companhia, seu conforto silencioso. A cada dia que passava, Carla sentia uma necessidade crescente de ser melhor, de lutar contra seus demônios internos. Mas ela sabia que essa luta não seria simples. Ela ainda se sentia vulnerável, frágil, como se estivesse andando na corda bamba entre o que desejava e o que sabia que precisava fazer. Maria, embora aliviada por ver a filha mais calma, sentia um receio crescente. Ela via Carla tentando se reconstruir, mas sabia que a filha ainda tinha um longo caminho pela frente. Ela temia que, em algum momento, as sombras do passado voltassem a dominar. Mas, ao mesmo tempo, Maria não podia negar que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma pequena chama de esperança no coração de sua filha. E tudo isso, de alguma forma, parecia se ligar à presença constante de Caramelo. Era uma tarde quente de domingo quando a tentação chegou novamente. Carla estava em casa, sentada à mesa da cozinha, com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Ela sentia a pressão do mundo, as expectativas de todos ao seu redor, a sensação de que tinha que ser o perfeita, mas ao mesmo tempo, as memórias de suas quedas ainda estavam frescas em sua mente. O álcool estava ali, na prateleira, como sempre, ao alcance da mão. E, por um momento, Carla pensou que talvez fosse mais fácil se entregar ao que conhecia, ao que sempre a acalmava. O olhar de Caramelo, que estava deitado no chão ao seu lado, foi o que a fez parar. Ele a observava com uma calma imensa, e, por algum motivo, isso a fez reconsiderar. Ele não estava julgando, ele não estava pressionando. Ele simplesmente a amava do jeito que ela era, com todos os seus erros e inseguranças. E naquele momento, Carla sentiu que não queria mais viver naquela prisão. Não queria ser mais refém do seu vício. Caramelo se levantou e foi até ela. Ele encostou sua cabeça na perna de Carla, com um gesto tão simples, mas tão cheio de significado. Carla fechou os olhos por um momento e deixou o silêncio envolver tudo. A presença de Caramelo era como uma âncora, trazendo-a de volta à realidade. Ele não a pressionava, não a forçava a mudar, mas sua simples presença a fazia querer ser alguém melhor. O cachorro de rua, com sua lealdade silenciosa, tornou-se o melhor amigo que Carla jamais poderia ter pedido. Ele lhe mostrava que, para ser melhor, não era preciso ser perfeito. O amor não exigia perfeição. Eu não quero mais fazer isso, Caramelo, disse Carla, com a voz tremendo. Eu não quero mais me perder. Não quero mais correr atrás de algo que me destrói. Caramelo, como sempre, não disse uma palavra.
Ele apenas permaneceu ao lado dela, seu olhar expressando uma compreensão que Carla nunca tinha encontrado em mais ninguém. Ele não precisava de explicações, de promessas vazias. Ele estava ali, com ela, sem condições. E isso fez toda a diferença. Maria entrou na cozinha no momento em que Carla tocou o álcool na prateleira, mas não foi para beber. Ela estava decidida. Sem dizer uma palavra, Carla pegou a garrafa e, com um movimento suave, a colocou de volta no fundo da prateleira. Não com raiva, mas com uma sensação de alívio. Ela não precisava mais daquilo. Ela estava cansada de lutar contra si mesma. E, finalmente, sentiu que estava pronta para fazer as pazes com seu próprio coração. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mãe, Carla disse, olhando para Maria, sua voz um pouco mais firme do que o normal. Mas eu sei que estou tentando. E, pela primeira vez, eu acho que estou indo na direção certa. Maria sorriu, seus olhos se umedecendo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas ela sabia que a filha estava fazendo o melhor que podia. E, por mais que fosse difícil, Maria se sentiu orgulhosa de Carla. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas o simples fato de Carla querer mudar já era uma grande vitória. E Caramelo, com sua lealdade e paciência, era prova de que até as criaturas mais humildes podem ser as maiores fontes de cura. Nos dias seguintes, Carla seguiu em frente com uma determinação renovada. O caminho ainda era difícil, mas agora ela tinha algo a mais, ela tinha um motivo para lutar. Ela sabia que não seria uma jornada fácil, mas com Caramelo ao seu lado, ela estava disposta a tentar. Cada passo que ela dava parecia mais forte, mais firme. E cada vez que olhava para o cachorro, ela sentia uma calma que não conseguia encontrar em mais nada. Maria, com o coração mais leve, também percebeu a mudança. Ela sabia que a filha estava longe de estar curada, mas ela acreditava que o que mais Carla precisava agora era de apoio, amor e tempo. E Caramelo estava cumprindo seu papel com uma graça indescritível. Ele não tinha pressa, não cobrava resultados. Ele estava lá, oferecendo a sua amizade e confiança, dia após dia, como se dissesse, você é suficiente, do jeito que é. E, apesar das dificuldades que ainda estavam por vir, Carla, pela primeira vez, acreditou que a mudança estava realmente ao seu alcance. A jornada seria longa, mas ela sabia que não estava mais sozinha. Ela tinha Caramelo, tinha sua mãe e, mais importante ainda, tinha a si mesma. A luz do sol começava a se infiltrar pelas cortinas, aquecendo a pequena sala onde Carla estava sentada, com as mãos apoiadas nas pernas, olhando fixamente para o vazio. O silêncio da manhã parecia envolver tudo ao seu redor, como se o mundo lá fora ainda não estivesse pronto para começar. Mas Carla sabia que, para ela, o dia precisava começar. O ciclo de superação que ela havia iniciado estava longe de ser concluído, e, como sempre, as tentações estavam à espreita. Nos últimos dias, Carla havia se sentido mais forte. Ela não havia cedido ao álcool, não havia se entregado ao abismo que costumava ser sua fuga. Ela sentia, dentro de si, que algo estava mudando, mas também sabia que sua recuperação não seria algo fácil ou rápido. As cicatrizes não se curavam de uma hora para outra. Caramelo, como sempre, estava ali. Deitado aos pés de Carla, com os olhos tranquilos e atentos. Ele não tinha pressa, não havia exigências. Ele sabia, de alguma forma, que o tempo de Carla ainda estava se desenrolando. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ele esperava, paciente como sempre, que ela fosse capaz de dar o próximo passo. A simples presença do cachorro estava se tornando uma força imensurável, capaz de aquecer o coração de Carla nos momentos mais difíceis. Quando os pensamentos se tornavam pesados, Caramelo se aproximava, colocando a cabeça em seu colo, ou apenas encostando seu corpo no dela. Era como se ele dissesse, eu estou aqui. Você não está sozinha. Maria, por sua vez, via sua filha com olhos cautelosos, mas também com um pouco mais de esperança.
Ela sabia que a batalha de Carla estava longe de acabar, mas também via que algo estava se transformando. Era como se o simples fato de sua filha não ceder ao álcool por dias seguidos já fosse um marco importante. Mesmo com os temores e inseguranças que a consumiam, Maria sentia que a filha estava mais disposta a lutar, e isso lhe dava forças para continuar acreditando. Mas, no fundo, Maria sabia que havia um grande teste à frente. O vício de Carla era algo profundamente enraizado, e não se tratava apenas de resistir ao álcool, mas de enfrentar os próprios fantasmas que a haviam levado a essa fuga. O caminho seria árduo, e Maria temia que a qualquer momento a filha pudesse vacilar e se perder novamente. Contudo, havia algo que a fazia acreditar que, talvez desta vez, o amor e a paciência fossem suficientes para manter Carla firme. Foi quando o teste de Carla veio de uma forma inesperada. Um telefonema, em uma tarde aparentemente comum, que sacudiu tudo. Eu não posso mais. Eu não aguento, Carla. A voz de uma mulher na linha estava trêmula, cheia de desespero. Eu preciso de você. Era sua amiga de longa data, Flávia, alguém com quem Carla havia compartilhado muitos momentos de sua vida, antes de se perder no vício. Flávia havia sido um apoio nos primeiros dias de Carla na luta contra o álcool, mas, como tantas outras pessoas, ela também tinha seus próprios demônios e lutas. O problema, porém, era que Flávia estava agora em uma situação desesperadora. Ela havia recaído. O vício de Flávia estava tomando conta novamente, e a amiga estava pedindo a ajuda de Carla para lidar com isso. O pedido de Flávia bateu fundo no coração de Carla. Por um momento, ela quase cedeu à velha ideia de que ela precisava ajudar todo mundo, como se a dor dos outros fosse sua própria responsabilidade. Ela sabia que Flávia precisava de apoio, mas também sabia que, se fosse visitar a amiga, poderia se colocar em risco. O álcool sempre foi uma parte do círculo social de Carla, e ver Flávia naquele estado poderia ser a tentação que ela não conseguiria resistir. Carla sentiu o peso da decisão. Ela olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, observando-a atentamente. Era como se ele sentisse a turbulência dentro dela. Ele deu um suspiro suave e se levantou, indo até ela. Colocou a cabeça em seu colo, como sempre fazia nos momentos de dúvida. Carla fechou os olhos, acariciando-o lentamente. Era como se Caramelo estivesse lhe dizendo que ela tinha que seguir em frente. Não podia voltar para aquele passado, para aquelas armadilhas que ela já conhecia tão bem. Carla respirou fundo e fez uma escolha. Eu não posso ir, Flávia. Eu não posso voltar atrás. Preciso cuidar de mim mesma agora. Quando desligou o telefone, uma sensação estranha a invadiu. Era uma mistura de alívio e culpa. Ela havia escolhido não ir atrás de Flávia, não porque não a amasse, mas porque sabia que, se fosse, colocaria em risco sua própria recuperação. Era a primeira vez em muito tempo que Carla colocava suas próprias necessidades e saúde emocional à frente das dos outros. Maria entrou na sala pouco depois, observando sua filha com uma expressão de preocupação. Ela sabia que Carla tinha tomado uma decisão difícil, e, como sempre, queria saber como ela estava se sentindo. Você fez a escolha certa, filha, disse Maria, com a voz suave, mas cheia de firmeza. Você precisa cuidar de si mesma agora. Carla olhou para ela, e, pela primeira vez em muito tempo, ela viu verdade nas palavras de sua mãe. Ela estava fazendo a escolha certa. Ela estava, finalmente, se colocando em primeiro lugar. Não se tratava de ser egoísta, mas de reconhecer que, para poder ajudar os outros, ela precisava estar bem consigo mesma primeiro. Caramelo, percebendo a paz que estava se instalando na casa, se aproximou ainda mais de Carla, colocando a cabeça no colo dela. Ele parecia entender que aquela decisão, apesar de difícil, era um passo necessário para a verdadeira recuperação de Carla. Ela sorriu, tocando sua cabeça suavemente. A presença dele sempre a fazia sentir-se mais forte. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que, com Caramelo ao seu lado, ela tinha forças para enfrentar qualquer desafio. Ela estava determinada a seguir em frente, passo a passo. Não sabia como seria o caminho, mas estava começando a acreditar que conseguiria. Os dias estavam mais leves,
mas Carla sabia que a batalha estava longe de ser vencida. O caminho da recuperação era longo e cheio de altos e baixos. Cada manhã parecia um novo desafio, mas ao mesmo tempo, cada dia era uma oportunidade de recomeço. Sentada na pequena varanda da casa de sua mãe, Carla observava Caramelo, que corria atrás de uma folha que caía das árvores, com a mesma energia de sempre, como se a vida fosse uma grande brincadeira. O cachorro de rua, com sua lealdade incondicional, havia se tornado o ponto de luz em meio à escuridão da sua recuperação. A cada passo que dava, Carla sentia-se mais forte, mas o peso do passado ainda a acompanhava. Ela sabia que, para realmente se libertar do vício, precisava confrontar os fantasmas que a perseguiam. O álcool não havia sido apenas uma fuga, mas uma forma de lidar com a dor de um passado que Carla ainda não conseguia compreender completamente. Era como se cada vez que ela olhasse para trás, visse a si mesma envolta por sombras, presas em decisões erradas, abandonos e decepções que haviam marcado sua vida. Maria, sua mãe, era uma presença constante, mas também um lembrete do que havia sido perdido. Carla não queria culpá-la, sabia que sua mãe havia feito o melhor que pôde, mas a verdade era que, por muitos anos, elas viveram em um ambiente de tensão e desconfiança. Maria também tinha suas próprias cicatrizes. A relação das duas sempre fora complicada, marcada pela dor, pela perda e, em alguns momentos, pela raiva reprimida. Ainda assim, Carla começava a sentir uma leveza diferente em seu coração, algo que nunca havia experimentado antes. Era como se, aos poucos, ela estivesse deixando as correntes do passado se quebrarem. Caramelo, com sua presença silenciosa, se tornará uma verdadeira ponte entre Carla e a mulher que ela desejava ser. Mas, ao mesmo tempo, a relação com sua mãe começava a exigir mais do que ela podia dar. Naquela tarde, Carla estava em casa com Maria, sentadas na mesma cozinha onde tantos momentos de tensão haviam acontecido. Maria havia trazido um chá para as duas, um pequeno gesto de cuidado que Carla ainda não sabia como responder. Para ela, aquelas pequenas atitudes estavam começando a ter um significado muito maior do que poderiam parecer. Eu sei que você está se esforçando, filha, disse Maria, colocando a xícara na mesa. Mas eu também sei que o passado não é fácil de deixar para trás. Carla olhou, seus olhos refletindo uma mistura de gratidão e dor. Ela sabia que sua mãe falava com a experiência de quem havia vivido muito, e, mais do que isso, com a dor de quem tentará, muitas vezes, ajudar sua filha sem saber como. Eu sei, mãe. Eu só não sei como esquecer. Carla falou, a voz trêmula. Eu não sei como seguir em frente quando ainda vejo tudo o que fizemos, o que eu fiz. Maria suspirou, como se sentisse o peso das palavras da filha, mas ao mesmo tempo, tentava entender. Ela sabia que as cicatrizes não se curavam facilmente, nem para Carla, nem para ela mesma. Mas o que Carla não via era que, ao longo dos anos, ela havia sido mais forte do que imaginava, e sua mãe sempre estivera ali, esperando por ela. Não é sobre esquecer, filha, disse Maria, olhando nos olhos de Carla. É sobre aprender a viver com isso. O passado sempre será uma parte de nós, mas ele não precisa mais nos governar. Carla ficou em silêncio, pensando nas palavras da mãe. Ela sabia que Maria estava certa, mas havia algo dentro de si que ainda a impedia de dar esse passo final. O medo do que poderia acontecer se ela realmente se permitisse seguir em frente. O medo de ser novamente dominada por tudo aquilo que a havia destruído antes. Foi então que Caramelo entrou na sala, como sempre, sem fazer barulho, mas com sua energia vibrante e presença reconfortante. Ele foi até Carla, colocando a cabeça em seu colo, como se dissesse, eu estou aqui, não importa o que aconteça. Carla riu baixo, acariciando sua cabeça, e pela primeira vez, sentiu que talvez fosse possível encontrar a paz. A vida não era mais um fardo a ser carregado. Ela havia passado tanto tempo tentando se livrar de tudo, tentando apagar o que estava em sua mente, que nunca percebeu que a verdadeira cura vinha de se aceitar. Ela não precisava esquecer o que aconteceu, mas aprender a viver com isso. Aceitar que, sim, ela cometeu erros, mas também que tinha o poder de mudar sua história. Naquela noite, Carla ficou refletindo sobre tudo o que estava acontecendo. Caramelo estava deitado ao seu lado,
e ela sentiu um alívio indescritível. Não estava sozinha. Ele estava ali, ao seu lado, pronto para qualquer coisa. A cada dia, ela entendia mais sobre o verdadeiro significado de amor e lealdade. E, com isso, sentiu que poderia enfrentar até mesmo os medos mais profundos. Maria entrou no quarto, sem dizer nada, apenas olhou para Carla e, por um momento, as duas se entenderam em um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Carla sabia que, mesmo que a recuperação fosse difícil, ela não estava mais sozinha nessa jornada. O amor que ela buscava há tanto tempo, e que sempre achou inalcançável, estava ali. Em Caramelo. Em sua mãe. E, mais importante, dentro dela mesma. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, com o apoio de Caramelo e sua mãe, ela teria forças para seguir em frente. Talvez a vida não fosse perfeita, mas, finalmente, ela começava a acreditar que poderia ser boa. E, por mais desafiador que fosse, Carla estava decidida a continuar sua jornada. Passo a passo, ela aprenderia a viver com o passado e a criar um futuro que fosse realmente seu. A madrugada ainda estava escura, mas Carla já estava acordada, sentada à beira da cama. Sua mente, como sempre, parecia uma tempestade de pensamentos e emoções. Ela já havia feito tanto progresso, mas a luta interna não parecia acabar. Os vícios do passado ainda assombravam, e o medo de que o erro fosse cometido novamente estava sempre presente, como uma sombra constante. Mas, ao seu lado, como sempre, estava Caramelo. O cachorro de rua que havia se tornado seu porto seguro, seu amigo incondicional, sem pedir nada em troca, apenas oferecendo amor e lealdade. O dia havia amanhecido claro, e Carla sabia que mais uma vez precisaria enfrentar o mundo lá fora. Ela sentia que estava mais forte, sim, mas a tentação do passado ainda estava por aí, esperando um momento de fragilidade. Não se tratava de um simples desejo de beber, mas da vontade de escapar. De fugir para um lugar onde a dor não a alcançasse. O vício, esse demônio silencioso, não se afastava facilmente. Maria entrou na cozinha, onde Carla estava sentada com a cabeça baixa, acariciando Caramelo. Ela sabia que a filha estava em um ponto crucial de sua recuperação. Cada dia sem ceder ao vício era uma vitória, mas o mais difícil, Carla ainda não havia vencido o enfrentamento da dor emocional que a fez se refugiar no álcool tantas vezes. As palavras de Maria, que sempre soavam como um lembrete de amor e cuidado, estavam agora impregnadas de uma verdade que Carla estava começando a perceber mais claramente. Ela precisava aprender a lidar com a dor, não a fugir dela. "Você está bem, filha?" Maria perguntou, com a voz suave, mas cheia de preocupação. Carla olhou para ela e sorriu, tentando esconder o tumulto que sentia por dentro. "Estou bem, mãe. Só um pouco cansada, mas, e estou indo." A resposta foi vaga, mas Maria entendeu. Ela sabia que, por mais que Carla estivesse dando passos em direção à cura, o caminho ainda era árduo. Carla tinha que encontrar a força dentro de si para continuar. Naquele dia, algo inesperado aconteceu. Carla recebeu uma visita. Não era algo comum, e, por um momento, ela se sentiu desconfortável com a ideia. Uma velha amiga do passado havia entrado em contato. Camila, uma pessoa que Carla conhecera durante seus tempos mais turbulentos, antes da recuperação, quando ainda se afundava nas noites de bebida e festas. Camila sempre teve uma personalidade forte e envolvente, mas sua relação com o álcool não era muito diferente da de Carla. Elas haviam se afastado com o tempo, cada uma em sua própria espiral de autodestruição. O convite de Camila era claro, ela queria conversar. Queria ver Carla, relembrar os velhos tempos. No fundo, Carla sabia que Camila estava tentando reatar uma conexão, mas não podia deixar que isso significasse um retrocesso. Ela sabia que qualquer encontro com o passado poderia ser a tentação que a jogaria de volta na espiral do vício. "Eu não sei o que fazer, Caramelo", disse Carla, olhando para o cachorro, que estava deitado ao seu lado, observando-a com seus olhos tranquilos. "Eu sei que preciso enfrentar isso, mas tenho medo de que ver Camila me faça recair. E se eu não conseguir resistir? E se as velhas lembranças, a antiga amiga, me arrastarem de volta?" Caramelo,
como sempre, parecia compreender sua angústia. Ele se levantou e foi até ela, colocando a cabeça em seu colo, como se soubesse da batalha interna que Carla estava travando. Carla sorriu, sentindo a presença firme e reconfortante de seu amigo canino. O amor de Caramelo era puro, sem expectativas. Ele estava lá, sempre, sem pressa de mudar nada, mas fazendo uma diferença imensa em sua vida. Naquela tarde, Carla teve que tomar uma decisão. Ela não queria, de forma alguma, se afastar das pessoas que haviam sido parte de sua vida, mas sabia que não podia abrir as portas para o que havia sido. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para o horizonte. A cidade lá fora parecia tão distante, como se o mundo tivesse seguido em frente enquanto ela estava ali, lutando contra seus próprios demônios. Ela pegou o telefone e ligou para Camila. A conversa foi breve, mas necessária. Camila, disse Carla, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu não posso te encontrar. Não posso voltar aos velhos tempos. Eu estou tentando me recuperar, e isso significa não voltar atrás, por mais que eu queira. Houve um silêncio do outro lado, mas Carla sabia que havia feito a escolha certa. Ela não estava rejeitando Camila, mas estava escolhendo a si mesma. O álcool, as festas e a vida de fuga haviam ficado para trás. Ela não queria mais fazer parte daquele ciclo destrutivo. Quando desligou o telefone, um peso saiu de seus ombros, mas a sensação de dúvida ainda estava ali. Seria ela forte o suficiente para seguir em frente sem ceder? O medo do futuro era grande, mas algo em Carla estava mudando. Ela sentiu uma paz que nunca antes experimentara. No final da tarde, Carla e Maria estavam na varanda, conversando sobre as pequenas vitórias do dia. Maria parecia mais tranquila, como se tivesse finalmente aceitado que a recuperação de Carla não seria uma linha reta. Havia altos e baixos, e o mais importante era que Carla estava disposta a enfrentar cada desafio. Caramelo, como sempre, estava ao lado de Carla, e, quando ela olhou para ele, soube que não estava mais sozinha. Não importava o que o futuro lhe reservava, ela tinha algo que nunca havia tido antes, força. A força de escolher lutar, escolher viver, escolher ser melhor, para si mesma e para aqueles que a amavam. Maria levantou-se da cadeira e se aproximou de Carla. Estou tão orgulhosa de você, filha, disse ela, com os olhos brilhando. Eu sei que não tem sido fácil, mas você tem sido tão corajosa. Eu vejo a mudança em você. Carla olhou para sua mãe e sorriu. Ainda tenho muito a aprender, mas estou tentando, mãe. E estou tão feliz por termos chegado até aqui, por estarmos juntas nessa. Caramelo, ao perceber o momento de união entre as duas, se aproximou e, com um pequeno latido, se deitou aos pés de Carla. A presença dele, sem palavras, era tudo o que ela precisava. O cachorro de rua, com sua lealdade silenciosa, havia sido um pilar fundamental em sua vida, e Carla sabia que, enquanto tivesse Caramelo ao seu lado, ela seria capaz de enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. A noite caiu, e Carla, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu com a sensação de que, talvez, o amanhã pudesse ser um pouco mais fácil de enfrentar. Ela sabia que a estrada ainda seria longa, mas, ao menos agora, ela sabia que não estava mais sozinha. A chuva começou a cair suave e constante na cidade, criando um ambiente calmo e acolhedor, quase como se o mundo ao redor estivesse pedindo um tempo para respirar. Carla estava sentada no sofá, olhando pela janela enquanto os pingos de chuva corriam pelas vidraças. O som da água batendo no vidro a fazia se sentir em paz, como se cada gota fosse uma lembrança de que, por mais turbulenta que fosse sua jornada, a vida ainda continuava, a cada novo dia. Ao seu lado, Caramelo estava deitado, o olhar sereno como sempre, mas com a cabeça ligeiramente levantada, observando sua dona. Para Carla, ele era mais do que um simples cachorro de rua. Ele era o reflexo da lealdade e do amor incondicional. O vínculo entre eles crescia a cada dia, e ela sabia que, de alguma forma, Caramelo a ajudava a continuar. Era como se ele soubesse que cada pequena vitória, cada escolha consciente de seguir em frente, era uma conquista enorme. Mas,
Por mais que se sentisse grata por ter encontrado em Caramelo o apoio que tanto precisava, Carla sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer. Ela estava mais forte, sem dúvida, mas ainda havia momentos em que as tentações do passado pareciam querer arrastá-la de volta. Era como se a batalha estivesse longe de terminar. Maria, sua mãe, notava o esforço de Carla e se orgulhava do progresso que ela havia feito. A cada dia, Carla parecia mais determinada a seguir em frente, a enfrentar seus medos e a deixar para trás as sombras que a perseguiam. Mas Maria também sabia que Carla precisava aprender a lidar com a dor, com os traumas que a haviam moldado. A cura não era simples, e Carla ainda precisava aprender a se perdoar. Filha, você tem sido tão forte ultimamente, Maria disse, enquanto se aproximava de Carla na sala. Eu vejo como você está tentando. Mas sei que há dias em que a luta parece insuportável, e isso é normal. Você está fazendo a coisa certa. Está tentando. Carla sorriu, mas seu sorriso era triste, uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. Ela sabia que a mãe estava certa. Às vezes, a luta parecia muito pesada para carregar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não estava sozinha. Tinha Maria, tinha Caramelo, e mais importante, ela começava a se perceber como alguém capaz de se reerguer, alguém que ainda tinha um propósito. Eu sei, mãe. Mas tem dias em que eu sinto que sou fraca demais para continuar. Às vezes, eu não sei como aguentar. Maria colocou a mão no ombro de Carla, em um gesto reconfortante. Filha, ser forte não significa não ter fraquezas. Ser forte é ter a coragem de continuar, mesmo quando você se sente fraca. E você tem essa coragem. Não tem dúvida. Carla olhou para a mãe e, por um momento, sentiu uma onda de emoção que a deixou sem palavras. Havia anos em que a relação delas parecia ser um campo minado, cheio de ressentimentos e dor. Mas agora, as coisas estavam começando a mudar. Elas estavam começando a se entender, a se apoiar de uma forma que Carla jamais imaginou ser possível. O amor entre elas, embora complicado, estava florescendo lentamente. Eu quero te pedir desculpas, mãe, disse Carla, a voz baixa. Eu sei que fui difícil durante tanto tempo. Sei que te machuquei, e eu nunca quis fazer isso. Maria suspirou, mas, ao invés de retrucar, apenas abraçou Carla. Eu também te machuquei, filha. Não é só você que tem suas falhas. Mas o mais importante é que estamos aqui agora. Juntas. E é isso que importa. Carla sentiu uma paz em seu coração que nunca havia sentido antes. Havia perdão ali, não apenas entre ela e Maria, mas dentro dela mesma. Ela começava a compreender que o verdadeiro processo de cura vinha de dentro. Não era sobre apagar os erros do passado, mas sim aprender com eles, crescer e seguir em frente. Naquela noite, Carla dormiu profundamente, com a sensação de que havia dado um grande passo em sua jornada. A presença de Caramelo ao seu lado a fazia sentir-se segura, como se ela não estivesse mais caminhando sozinha. O amor que Caramelo lhe oferecia, sem expectativas, sem condições, era um lembrete constante de que o que ela realmente precisava para se curar estava ali. Dentro dela mesma e nas pessoas que a amavam de verdade. Nos dias que se seguiram, Carla continuou a se esforçar para manter o equilíbrio. A recuperação não era linear, e ela sabia disso. Houve dias bons e dias ruins. Mas algo nela havia mudado, e ela sabia que não estava mais presa no passado. Caramelo, com sua calma infinita, estava sempre ao seu lado, lembrando-a de que, mesmo nos momentos de incerteza, o amor verdadeiro nunca abandonaria. Ela se lembrava do quanto a vida parecia ser difícil quando estava perdida no vício, quando as escolhas pareciam sempre erradas e os dias eram apenas uma luta pela sobrevivência. Agora, ela via o mundo de uma maneira diferente. Cada amanhecer era uma nova chance. Cada desafio era uma oportunidade de crescer. E ela estava disposta a enfrentar tudo isso. Foi então que algo inesperado aconteceu. Carla estava voltando de uma caminhada quando encontrou uma senhora mais velha na rua, sentada na calçada, com os olhos vazios e tristes. Ao se aproximar, Carla percebeu que a mulher estava sozinha, sem ninguém por perto.
Era a imagem de uma vida perdida, alguém que estava, como ela mesma já esteve, perdida em seu próprio sofrimento. Você está bem? Carla perguntou, sem saber por que sentiu tanta empatia por aquela mulher. O que Carla não sabia era que aquela simples pergunta mudaria sua vida. A mulher olhou para ela com olhos marejados e sorriu timidamente. Não sei. Às vezes, sinto que estou perdida, como se não houvesse mais sentido em nada. Carla sentou-se ao lado dela, sem pressa, sem julgamentos. Eu entendo, ela disse com sinceridade. Eu já estive no seu lugar. Já me senti assim. Mas acredite, a vida pode melhorar. Eu estou lutando para melhorar. Talvez possamos lutar juntas. Caramelo, que sempre a acompanhava, se aproximou e deitou-se ao lado da mulher, como se já soubesse o que aconteceria. A mulher sorriu, tocando a cabeça de Caramelo. E naquele momento, Carla entendeu o poder da verdadeira transformação. O amor incondicional de Caramelo não só a curou, mas agora ela estava compartilhando esse amor com os outros, ajudando alguém que, assim como ela, precisava encontrar o caminho de volta à esperança. Carla não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa, ela estava pronta para seguir em frente, agora com a confiança de que o amor, a lealdade e a força que ela havia encontrado em Caramelo e em sua jornada não eram apenas para ela, mas para todos que precisassem. Ela estava pronta para ser uma fonte de luz na vida de outros, assim como Caramelo havia sido na dela. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons dourados e laranjas, uma tela de beleza que Carla jamais soubera apreciar antes. Sentada em um banco da praça, com os olhos fixos no horizonte, ela sentiu uma paz profunda que a tomava por completo. Ao seu lado, Caramelo, seu fiel amigo de quatro patas, descansava tranquilamente com a cabeça apoiada em suas pernas, oferecendo-lhe, mais uma vez, seu apoio silencioso, mas sempre constante. Caramelo, o cachorro de rua que um dia encontrou perdida em suas próprias sombras, agora era o pilar de sua existência. Quando ela estava no fundo do poço, ele foi o fio de esperança que a manteve em pé. Ele não só a ajudou a sair das trevas do vício, mas também foi o elo de amor incondicional que a fez acreditar que a vida podia ser boa novamente. A presença dele era um constante lembrete de que, apesar de tudo, o amor existia, mesmo nos momentos mais sombrios. A recuperação de Carla não foi uma jornada simples. Ela enfrentou batalhas contra o vício, o trauma e a autocrítica, mas com cada dia, ela se sentia mais forte. No entanto, Caramelo sempre esteve lá, ao seu lado. Ele não precisava falar, não precisava de palavras. Sua lealdade era mais poderosa do que qualquer frase de conforto. Ele era prova viva de que, às vezes, o que mais precisamos é de um olhar carinhoso, de uma pata amiga que nos diga, sem palavras, que estamos indo bem, que podemos seguir em frente. Foi em um desses dias de luta interna que Carla começou a perceber a força que Caramelo lhe transmitia. Ela estava em um momento de fraqueza, duvidando de si mesma, pensando em dar tudo por perdido, mas ao olhar para ele, algo mudou. Caramelo estava lá, simplesmente sendo ele mesmo, oferecendo sua companhia e seu amor sem esperar nada em troca. E, de repente, Carla se deu conta de que ele acreditava nela mais do que ela mesma acreditava em si. Ele não a deixava, não a abandonava, e esse amor incondicional a fez refletir sobre o poder de ser aceita sem julgamento. Em momentos de recaída emocional, quando os pensamentos negativos a consumiam, Carla sentia Caramelo se aproximar, colocando sua cabeça em seu colo, como se dissesse: eu estou aqui. Esse gesto simples, mas profundo, foi o suficiente para que ela se reconectasse com sua força interna. Ele era seu suporte emocional, o fio que a mantinha ligada à realidade e à esperança. E o que parecia mais incrível, Carla começou a perceber que, ao cuidar de Caramelo, ela também estava cuidando de si mesma. Ela alimentava o cão, o levava para passeios, dava-lhe carinho e atenção. Mas, ao fazer isso, ela se dava o mesmo tratamento. Ela estava, aos poucos, aprendendo a cuidar de si mesma da mesma forma que cuidava dele, com paciência, carinho e compreensão. Foi também através de Caramelo que Carla restabeleceu uma conexão mais profunda com sua mãe. Maria, que um dia foi a pessoa que mais temia pela filha, agora via o que o amor de um animal podia fazer.
Caramelo se tornará um elo entre mãe e filha, uma ponte de cura que as ajudava a se reconectar. Ele, com sua presença silenciosa, transformava os momentos de tensão em momentos de alívio. A energia positiva que ele transmitia ajudava a curar não apenas as feridas de Carla, mas também as de Maria. Num dia especialmente difícil, quando Carla sentiu a tentação do álcool bater forte, foi Caramelo quem a ajudou a superar. Ela se trancou no quarto, e ali, sentada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Carla não sabia o que fazer. Mas então, Caramelo entrou, como sempre, e se deitou ao lado dela, colocando suas patas na cama e olhando-a com aqueles olhos imensos, calmos e acolhedores. Carla olhou para ele e, como em um lampejo de clareza, sentiu que não podia decepcioná-lo. Ele estava ali por ela, mesmo nos seus piores momentos, e ela sabia que não poderia deixá-lo. Caramelo era sua âncora, e ele estava ali, como sempre, oferecendo-lhe sua amizade silenciosa, sem cobranças, apenas um amor genuíno. Aquela noite foi a última vez que Carla sentiu a força do vício querendo dominá-la. Caramelo ajudou a vencer mais uma batalha, mais um dia. Com o tempo, Carla se sentiu mais confiante. Ela começou a trabalhar com outras pessoas em recuperação, usando sua própria história para inspirar aqueles que, assim como ela, estavam tentando se reerguer. Mas, o que mais a tocava era como ela via as transformações das pessoas ao seu redor. Elas viam nela um reflexo da esperança, alguém que havia saído do fundo do poço e agora estava ajudando os outros a fazer o mesmo. Caramelo, claro, estava sempre ao seu lado, acompanhando a cada passo, sempre leal, sempre amoroso. Num momento de grande alegria, quando Carla finalmente se formou no curso que sempre sonhou, ela olhou para Caramelo e disse: "Você fez isso por mim. Eu sei que você foi meu maior apoio, meu melhor amigo. Você me salvou." Caramelo, com seu olhar sereno, pareceu entender, como sempre fez. Ele era prova de que, em momentos de desespero, o amor de um ser fiel pode ser a chave para uma transformação genuína. Quando Carla e Caramelo saíram para o parque, ela sentiu a sensação de estar completa. Não porque tudo estava perfeito, mas porque, com ele ao seu lado, ela sabia que tinha a força para continuar, para seguir o caminho do bem, do amor, da cura. Carla não estava mais sozinha. Ela sabia que tinha dentro de si uma força incomensurável, algo que Caramelo, em sua simplicidade, a ajudara a descobrir. E assim, com Caramelo ao seu lado, ela seguiu sua vida, espalhando a mensagem de que, com amor, fé e lealdade, qualquer coisa é possível. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o felino, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.